Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, estamos iniciando hoje o nosso PET 4, né? Primeiro formulário, primeira semana. E essa semana nós vamos falar do primeiro reinado no Brasil, tá? Após a independência, foi o primeiro período que nós tivemos, né? Chamado de primeiro reinado, de 1822 até 1831. No nosso PET tem essa definição lá. Primeiro reinado refere-se ao período entre 7 de setembro de 1822, quando foi declarada a independência do Brasil, até a abdicação de Dom Pedro I ao trono brasileiro, que ocorreu no dia 7 de abril de 1831. Então vocês estão vendo que foi um período pequeno, né? Historicamente ele é pequeno, de praticamente 9 anos. E quase 9 anos. E aí a gente vai entender todo aquele processo que a gente já vinha estudando, né, nos outros PET. A vinda da família real para cá, até que culminou na independência do Brasil. E agora nós vamos entender, a partir da independência, o que aconteceu com o Brasil, com esse primeiro reinado, tá bom? A independência do Brasil, ela levantou algumas questões, né? Tinha algumas metas que ela precisava cumprir para que o Brasil fosse de fato um país independente, né? Ela precisava manter a unidade territorial do Brasil. O que é isso? O Brasil, a elite do Brasil daquela época tinha medo de perder territórios. Por quê? Porque a América estava passando por um processo de independência de vários países, principalmente os colonizados pelos espanhóis. E os nossos vizinhos da América do Sul estavam passando por esse processo também. E o Brasil estava envolvido nessas questões, né, de território com eles. Então, se o Brasil não tivesse uma unidade aqui, uma independência forte, o Brasil poderia perder esse território para esses vizinhos, né? Para isso acontecer, teria que construir um Estado nacional brasileiro. Esse Estado tinha que ser forte, né? Reconhecido internacionalmente, né? Então precisava conquistar esse reconhecimento internacional da independência do Brasil. Então o primeiro país que reconheceu a nossa independência foi os Estados Unidos, que estava de olho comercialmente aqui no Brasil, né? Queria ser parceiro de um país grande igual o Brasil. Depois a Inglaterra, Portugal aceitou, né? Ele aceitou de graça? Não, ele pediu uma indenização. E o Brasil já começou com o país devendo, né? Porque pegou emprestado com a Inglaterra 2 milhões de libras esterlinas para poder pagar Portugal para nos deixar independente, né? Mas que independência é essa? Que a família real foi embora, que o Brasil ficou livre de Portugal, porém deixou o filho aqui para ser o rei do Brasil, né? Então nós continuávamos com uma ligação muito forte com Portugal ainda, né? E outra questão que teria que organizar nossa economia, que nós não tínhamos uma economia própria. Até então nós éramos colônia de Portugal, então nós precisávamos ter uma economia, né, própria. Então Dom Pedro I começou esse governo. É, Precisávamos ter uma constituição, que é a lei máxima do país, né? Para um país ser reconhecido como país, ele precisa ter uma lei, uma constituição, que diz o que todos os cidadãos têm que fazer, né? E aí começou a se costurar uma constituição em 1823, mas Dom Pedro não gostou, porque ele queria que continuasse aquele absolutismo, né? Aquela centralização de poder na mão dele. Então ele não gostou. O que ele fez? Fechou o Congresso e ele mesmo fez a Constituição e promulgou a Constituição. Então essa primeira Constituição brasileira foi centralizadora, né, que ficava na mão o poder ficava na mão do rei. Criou 4 poderes para ajudar a administrar o país, que eram o poder executivo, legislativo e judiciário, né? E ele criou mais um poder que chamava poder moderador. Esse poder ficava na mão do rei. Então o rei que mandava, controlava o judiciário, controlava o legislativo, então acabava ficando tudo na mão do rei. Também oficializou a religião do país, né? Ele oficializou que o Brasil era um país católico.
Então todo mundo tinha que ser católico. Quem pertencia a outras religiões passou a ser perseguido nesse período, porque teria que ser católico. Porque o rei era católico, todo mundo tinha que ser católico. Outra coisa que foi criada nessa Constituição é o voto censitário. O que quer dizer isso? É o voto, a pessoa tinha que ter uma renda para poder votar. Não era qualquer pessoa, tinha que ser homem, só homem podia votar, mais de 25 anos de idade e tinha que ter uma renda X. Então não era qualquer pessoa que votava, só a elite que votava, né? Então, no final das contas, essa Constituição ela foi muito conservadora. Ela conservou o poder que já vinha na mão do rei, que já vinha da família real de Portugal. Então, ela não teve nenhum avanço, não melhorou nada para a população brasileira. Tá? E aí, com essa Constituição, aconteceram revoltas. O povo, a maioria, ficou revoltado, não ficou satisfeito com essa Constituição, né? E aqui nós estamos falando de duas revoltas que foram importantíssimas nesse período, tá? Foram as maiores desse período, mas foram as mais importantes. Aqui nós estamos falando da Confederação do Equador, que aconteceu lá em Pernambuco em 1824, né? Que o pessoal lá do Nordeste estava insatisfeito, o governo não dava apoio, eles estavam completamente jogaram as traças. Então, o que eles fizeram? Eles se organizaram, criaram uma confederação chamada Confederação do Equador e eles queriam transformar aquele território numa república. Eles queriam se separar do Brasil mesmo. E, então, foi uma revolta muito organizada, mas Dom Pedro agiu com firmeza, com violência até, e mandou acabar, prendeu os revoltosos, mandou fuzilar o líder da revolta, que era o Frei Caneca, esse da foto aqui, e inclusive gerou uma insatisfação muito grande da população, porque era um frei, até os soldados ficaram constrangidos, né? Ficaram amedrontados de assassinar um frei que era uma figura religiosa, né? Então isso gerou um desconforto muito grande para Dom Pedro I. Também nós tivemos nesse período de 1825 a 1828 3 anos de guerra da Cisplatina. Essa guerra aconteceu lá no sul, lá na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Naquela época não existia o país Uruguai ainda, né? Era uma região chamada Cisplatina. E o Brasil estava disputando com a Argentina esse território, né? Então foram 3 anos de guerra e o Brasil gastando um dinheiro que não tinha nessa guerra e tal. E no final a Inglaterra entrou no meio para poder apaziguar a situação e acabou criando um outro país, que é o Uruguai, a República do Uruguai. E aí Dom Pedro I ficou mais desmoralizado ainda, né? Porque perdemos a guerra, perdemos o território que a gente estava guerreando, né? E o país afundado em dívida. Então, os fatores da crise do primeiro reinado, que a gente pode resumir, os fatores principais foram, primeiro, a crise econômica, né? Que o Brasil já começou devendo. O Brasil começou um país independente já devendo. E com isso, criou um monte de insatisfação na população, né? Também teve a crise da sucessão do trono português. Porque, embora o Brasil fosse independente, o rei do Brasil, né, o Dom Pedro I, estava ligado à família real portuguesa. E como Dom João VI, que era o rei de Portugal, morreu, ele queria colocar a filha dele lá para ser a rainha de Portugal. Então ele estava numa crise lá com a sucessão do trono português. Então ele ficava com um pé lá e um pé aqui. Então a cabeça dele estava ligada mais a Portugal do que aos problemas do Brasil. E isso gerou muita satisfação aqui. Então a imagem dele foi só se desgastando, né? E além da crise política, porque com essa nova Constituição ele criou o governo, o Partido Moderador, né? Era um partido extremamente conservador, e então tinha um partido português e um partido brasileiro.
E as pessoas que apoiavam Dom Pedro I estavam tendo problemas, estavam tendo uma crise com o resto da política. Então, então esses três fatores influenciaram na queda de Dom Pedro I. Né? Foram essas três crises. Então a abdicação dele aconteceu no seguinte contexto. Né? Primeiramente, as críticas aumentaram muito em 1830 em cima do novo ministério. Ele criou um novo ministério com amigos dele, pessoas ligadas a ele, e o Brasil não estava vendo benefício nenhum nesse novo ministério. E aconteceu muitas críticas em cima disso. Tá? Aí, para tentar melhorar a imagem de Dom Pedro I, ele fez uma viagem pelo Brasil, passando por todas as regiões, né, para mudar a imagem da coroa, a imagem do imperador, dizer que ele se preocupava com todo mundo. E aí, ele fez, na volta dessa viagem, em 13 de março de 1831, as pessoas que apoiavam o rei organizaram uma recepção para ele no Rio de Janeiro, quando ele voltasse dessa viagem. E acontece que não foi quase ninguém. Poucas pessoas estavam apoiando o imperador nesse momento. Né? E aí aconteceu ainda um atrito com as pessoas que estavam lá defendendo o imperador, com as outras pessoas que estavam insatisfeitas. Acabou acontecendo um atrito entre eles, aí ficou conhecido essa noite como a Noite das Garrafadas, porque a garrafa voou lá nesse atrito deles. Então, um mês depois, né, Dom Pedro não resistiu a essa pressão e abdicou o trono, mas não antes de garantir que o trono ficaria para o filho dele, Dom Pedro II. Né? Apesar de Dom Pedro II só ter 5 anos de idade, não poderia assumir o governo. Então foi articulado politicamente ali para ele ir embora, que criasse uma junta para governar o Brasil até o filho dele atingir a idade de poder assumir o trono. Né? Então essa já é uma outra história que nós vamos ver mais à frente. Tá? Então a história do primeiro reinado termina aqui com a abdicação de Dom Pedro I. Então, pessoal, esse assunto é um período muito curto da história do Brasil, mas é de extrema importância. Vocês estão vendo que uma coisa liga a outra, né? Que a família real veio, depois teve que voltar para Portugal e deixou o filho aqui para administrar o Brasil, e o Brasil ficou independente, mas independente entre aspas, né? E o primeiro reinado acabou, deixou o filho aqui para assumir também. Então, essa história vai continuar, né? Então, é importante a gente ver esses recortes históricos para a gente entender como foi a história do Brasil toda, tá? Então, aproveitem o material do PET, pesquisem no YouTube, existem vários materiais sobre esse assunto, primeiro reinado, tá? E qualquer coisa que vocês precisem, aqui estão meus contatos, podem perguntar à vontade e fiquem bem, bons estudos, tá?